Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz do nosso Deus esteja sobre você. Hoje é quarta-feira, um dia maravilhoso na presença de Deus. Que bom que nós podemos estar aí, né? Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia que Deus nos deu para viver. E eu pergunto, qual o seu propósito neste dia? Qual o seu propósito para hoje? Se nós não temos propósito, né, nós estamos vivendo como um barco que não tem leme, sem direção, sem saber para onde ir. Estamos vivendo por viver. A vida só tem sentido quando tem propósito. Precisamos descobrir os propósitos que Deus tem para a nossa vida, né? E aí nós vamos caminhar na direção certa. Vamos caminhar com força, com ânimo, porque temos motivos para viver, temos motivos para levantar mais um dia, temos motivos para nos esforçar. E eu quero dizer uma coisa para você: se você está vivo, é porque existe propósito para você. Se você ainda está vivo, é porque Deus não terminou o que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. Então, bora viver, bora ouvir a voz de Deus, bora caminhar com o Senhor. E eu fico feliz que um dos propósitos da minha vida é comunicar a palavra de Deus a tantos amigos e amigas que estão conosco na igreja, nos grupos, né, dos jovens, nos grupos do devocional, amigos que nos ouvem aí pelo podcast, pelos aplicativos, né? Nós estamos em vários aplicativos, como Spotify, Deezer, Amazon Music, estamos no YouTube também. Então, muito legal a gente poder, todos os dias, compartilhar a palavra de Deus através do devocional. Isso faz parte do meu propósito, né? E eu sei que muitos amigos aí se somam nesse propósito de compartilhar a palavra de Deus, enviando o devocional para os seus amigos, fazendo essa corrente do bem que faz a palavra de Deus, a palavra de esperança, chegar a muitos corações. Queridos amigos, a partir de hoje eu quero meditar com vocês em uma nova série que nós vamos começar hoje, falando sobre o fim dos tempos. Sim, esta série nós vamos meditar no que o próprio Jesus fala sobre o fim dos tempos, sobre o que vai acontecer no mundo e sobre de que forma Deus vai fazer justiça no fim dos tempos. Nós vamos meditar em dois capítulos da Bíblia específicos, Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25. Esses dois capítulos, Jesus está conversando com os discípulos 2 dias antes, 2 ou 3 dias antes dele morrer na cruz. E aí ele fala com os discípulos e ele fala, quando ele é questionado, sobre o fim dos tempos, sobre o final de todas as coisas, como tudo vai terminar, o que vai acontecer até lá e de que forma as coisas vão se encerrar, né? A história da humanidade vai se encerrar, de que forma Deus vai concluir esta fase da história, né? Porque a história da humanidade não vai terminar, né? Ela vai continuar no reino de Deus. Mas é uma série muito importante para você e eu aprendermos o que Jesus nos ensina sobre isso. O que Jesus nos ensina sobre o fim dos tempos. Há muita especulação e há muito até mesmo terrorismo. Pessoas que têm medo, pessoas que falam, meu Deus, o apocalipse é horrível. Não, calma, meu amigo. O fim dos tempos é um momento de esperança. Porque Deus não vai deixar passar as injustiças. Deus não vai deixar, que o mal se prolifere. Deus vai terminar com o mal e vai estabelecer o seu reino sobre a terra. Aquilo que nós pedimos todo dia na nossa oração: venha a nós o teu reino. Isso vai se consumar, isso vai se realizar no fim dos tempos. Então eu quero falar com você sobre isso, não eu, mas a própria palavra de Deus. E nós vamos começar lendo
em Mateus, capítulo 24, do versículo 23 primeiro. Versículo 37, 38 e 39, e depois nós vamos ler o 24, versículo 1 e 2. Porque aqui, né, os seres humanos aqui dividiram a Bíblia em capítulos, né? Mas a Bíblia, ela foi escrita contínua, o texto. Então aqui é um assunto, algo que está acontecendo, que depois foi dividido em capítulos diferentes, mas que está dentro do mesmo contexto. Então, para a gente entender, né, uma semana antes de Jesus morrer e ressuscitar, Jesus entra na cidade de Jerusalém, numa entrada que é chamada de a entrada triunfal. Jesus entra montado num jumento, a população toma ramos de árvores nas mãos e forma um grande corredor antes da entrada da cidade. Os homens tiram suas capas, lançam no chão e as pessoas gritam: Hosana aquele que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. Recebem Jesus como um rei, como um grande líder. E aí Jesus entra no templo e acontece tudo aquilo que a gente já viu. Ele vê o templo tomado por comerciantes, negócios, coisas impuras. Ele repreende esses homens, ele expulsa o comércio que tinha dentro do templo. E aí Jesus começa a trazer ensinamentos, ele repreende os escribas, os fariseus que colocavam sobre o povo fardos pesados. Jesus dá advertências ao povo. E aí então, quando Jesus está saindo do templo, capítulo 23, versículo 37 em diante, diz assim: Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar as grandes construções do templo. Ele, porém, lhes disse: estão vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então aqui Jesus começa falando que o templo seria destruído. E essa é uma das acusações depois que os fariseus vão ter contra Jesus, vão dizer que ele falou que o povo deveria destruir o templo. E não é isso que Jesus fala. Jesus está falando, quando o povo admirado diz: olha que grande templo, olha que templo lindo. E Jesus diz: mas não vai ficar pedra sobre pedra, ele vai ser destruído. Naquele momento da história de Israel, o templo era o lugar mais sagrado do mundo. E Deus havia instituído isso, que haveria um lugar de adoração em Jerusalém. E Deus deu isso ao povo de Israel já no deserto, na época de Moisés. Todo o povo deveria se reunir em um lugar, em um tabernáculo. Depois Deus deu a Davi o projeto para construir o templo nesse lugar. O templo foi construído, depois o templo foi destruído, pelos invasores. Depois o templo foi reconstruído na época de Neemias. E agora o templo havia sido reformado. Os romanos invadiram a cidade, mas eles também, de certa forma, depois de um tempo, aceitaram a ideia dos judeus terem a sua religião e ajudaram eles a construir um templo até maior. E agora um governo que havia em Israel, em parceria com os romanos, os romanos tinham dominado, mas deixaram um rei que era judeu, mas que estava sujeito ao domínio de Roma. Eles haviam construído um templo ainda maior, com grandes colunas, com um pátio enorme. O templo era muito grande, muito bonito, havia muitas alas, muitos setores, eram pedras enormes, muito grandes, muito bonitas. Ele de fato era o orgulho de Israel.
E ali se encontrava a religião do povo de Israel, faziam os sacrifícios. Sabe, ali era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Mas também, olhando para o templo, você via o símbolo da decadência moral de um povo. Como eu disse antes, o povo fazia comércio no templo. Um grupo de religiosos, que eram os fariseus, junto com os escribas, haviam tomado o poder político do templo e usavam o templo para os seus interesses. De certa forma, oprimiam o povo. Então, a religião havia, o culto que Deus criou havia sido subvertido. Colocaram um nacionalismo extremo, proibindo qualquer pessoa que não era judeu de entrar no templo. Criaram várias regras que excluíam as pessoas da presença de Deus. E agora Jesus chega e diz: olha, esse templo vai ser destruído. E essa profecia de Jesus se cumpre. Se cumpre. Como o templo ele era revestido de ouro, olha o que vai acontecer. No ano 70 depois de Cristo, ou seja, 37 anos depois que Jesus morre e ressuscita, há uma guerra entre os judeus e os romanos. E nós temos ali Tito, que é um comandante romano, vai invadir Jerusalém. E ele vai destruir toda a cidade e vai inclusive destruir o templo. E para tirar o ouro que havia no templo, ele derruba todas as pedras do templo, todas as colunas, para poder derreter com fogo e tirar o ouro que estava grudado nas pedras. Então esta profecia de Jesus, de que o templo seria destruído, ela se cumpre. Se cumpre. E nunca mais vai ter sacrifício. Até hoje não há um templo em Jerusalém. Não há mais um templo da religião judaica. Também é interessante, nós vemos que Jesus já havia profetizado isso lá para a mulher samaritana. Quando Jesus foi a Samaria e conheceu aquela mulher no poço, a mulher ela relata uma divisão que havia no povo de Israel. Os samaritanos também eram parte do povo de Israel. Mas por questões históricas, os samaritanos tinham um outro templo na Samaria. Então os samaritanos diziam que o templo sagrado era o templo da Samaria. E os judeus diziam que o templo sagrado era o templo de Jerusalém. E de fato o templo que Deus havia instituído era o de Jerusalém. Mas por uma questão política, de divisão do povo, depois criou-se o outro templo. E aí ela diz: olha, o Messias quando vier vai dizer para nós aonde é certo adorar, ou aqui ou ali. E daí Jesus disse: é chegado o tempo, e já chegou, em que não será mais neste monte ou naquele monte que adorarão ao Pai, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: ei gente, Deus vai morar dentro de vocês. Vai chegar uma hora, vocês ainda não sabem disso, mas vai chegar uma hora que eu vou derramar o meu Espírito sobre todos os que creem. E o Espírito de Deus vai habitar em vocês, e vocês serão templos vivos, e a adoração não será mais em um lugar específico, porque a adoração vai ser dentro de um homem, dentro de uma mulher. É ali que acontece a verdadeira adoração, em espírito, no coração. Porque Deus habita agora não mais em templos feitos por mãos humanas, mas no templo que Ele criou, que é o nosso corpo. Aleluia! A destruição do templo de Jerusalém é parte de um projeto divino para tirar a religião de um lugar externo e trazer a fé genuína para um lugar interno. Tirar a religião de um lugar sagrado e tornar sagrado cada ser humano, porque Deus habita em nós. Aleluia! Amanhã nós vamos continuar estudando mais sobre o fim dos tempos, porque isso aqui é só o início. Nós estamos pegando lá, nós vamos pegar o texto aqui, versículo por versículo. Eu já convido você a ler Mateus capítulo 24 e capítulo 25. E vamos juntos nessa linda jornada aprendendo com Jesus. Aqui são palavras do próprio Jesus. E o que Ele fala se cumpre. Amém?
Querido Deus e Pai, queremos pedir que o Senhor venha habitar em nós. Ajuda-nos a lembrarmos que somos os teus templos, que o Senhor habita em nós, o Senhor mora dentro de nós. Não há mais, Senhor, separação, não há mais, Senhor, divisão, judeus e gregos, romanos, não, Senhor, somos todos teus filhos. Não há mais acepção, Senhor, o Senhor habita em todos os que creem. O Senhor vem morar dentro de nós e isso é maravilhoso. E nós dizemos: vem, Senhor. Hosana, vem, Senhor, vem habitar em nós e também vem cumprir a tua vontade. Pedimos, Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos por esse dia. Amém. Compartilhe o devocional, meu amigo, e amanhã estaremos juntos. Um grande abraço.